psicologia, eu vi que tu dublou também o Corona, né? O que tu achou, assim, que é bem diferente dos outros animes, Cara, eu acho mais pesado, adulto, né? O que tu achou, assim, Eu gosto muito da série do Gantz. E até pro ano que vem saiu um live action do filme, eu quero saber se tu, de repente, quer continuar a dublar, assim, te interessa. Que sacanagem, Zé. A série tem muito palavrão, tem um pouquinho de cenas mais fortes, é uma série adulta que passava na Animax, se não me engano. Agora acho que passa. Ah, tu vai passar lá pra meia-noite, não? Passava na madrugada. Eu nunca permiti que esse moleque falasse palavrão em casa. Mas é uma série que é o seguinte, o cara ele morre logo no primeiro episódio. E a série se passa do outro lado. Sim. A série se passa do outro lado, é uma temática bem legal, né? Agora, se vier em live action, aí depende muito, né? Se for um moleque de 15 anos fazendo personagem, acho que minha voz não ia casar. Uma coisa é o desenho. É como aconteceu no X-Men Wolverine aí, o Zack Barnaby fazendo o Wolverine, dublando o Hugh Jackman. Os fãs gostam porque é a voz do desenho, né? Mas fica esquisito na voz dele, até porque no original o Hugh Jackman não tinha a voz do desenho no inglês, né? Então, pra mim, sou esquisito. Mas se me convidarem, eu vou, com certeza. Ganhar uns trocos. Mas eu essa é a Deus. Depois da tua última promessa de Pantanaleira, tem algum novo objetivo na tua carreira nesse sentido? Não sei do que você está falando. Que promessa? Promessa sobre o quê? Se chegar a 100 mil amigos da Cruz, que eu vou levar a maneira pelada. Já cumpri essa promessa. Tem um novo Tem lá o objetivo. link lá. A próxima promessa dele é engravidar. Essa não vai dar pra Depois do Chiquinho, vai qualquer mais chuva. Olha, eu só não prometo isso porque eu sei que eu não vou cumprir. E quando eu prometo, vocês sabem que o que eu prometo é cumprido. Mas bem que o Rick está tentando, hein? E o que eu prometi está de pé, sempre. Isso aí que ele está falando, assim, uma brincadeira que a gente fez lá, fizeram uma comunidade para mim, e eu brinquei para provocar realmente, né? Imagina, se tiver, o dia que tiver 1000 pessoas aqui, eu saio pelado no meio da rua. E aí passou de 1000. Aí eu tive que cumprir a promessa. Cumpri, tirei as fotos, botei lá, tem o link lá. Aí começaram a me cobrar, vai chegar a 2000, o que você vai fazer? Eu falei, não, 2000 vai chegar. Se chegar a 2000, eu planto uma bananeira pelada. Passou de 2000. O Orkut passou 2000? Aí, não, o que Orkut é esse? Na comunidade. Aí eu tive que cumprir a promessa, é isso que ele está falando. Mas parei por aqui, não vou mais prometer nada. Shiryu para presidente, hein? Na primeira que ele aparecia pelado, eu vi lá, ele pelado dentro da praia. Aí eu olhei para ele, no fundo tinha uma senhora assim, assustada, encostada no lugar, com um olho desse tamanho olhando para a bunda dele. Eu falei, olha, Elcio, quem é aquela senhora lá no fundo assustada olhando para sua bunda? Eu falei, minha mãe. O Yoga só fala da mãe, né? Qualquer assunto ele lembra da mãe. O negócio dele é falar da mãe. Quem tem mãe tem que lembrar, né? Falei da bunda também. Aliás, não são todos que têm uma mãe congelada. É verdade. Mais uma pergunta. Ela Minha pergunta é pro Hermes. Na época que ele chegou Dragon Ball Z, é verdade que ele foi cogitado para fazer o Goku? Fazer com o quê? Fazer o personagem do Goku. Cara, se foi cogitado, não chegou a mim essa informação. Ficou lá na direção da série mesmo. Não cheguei a saber disso, não. Só a direção e Jamais saberá. Jamais saberei. Mas provavelmente, se o meu pai escalasse o Cavaleiros do Zodíaco, eu ia falar o contrário. Se meu pai escalasse o Cavaleiros do Zodíaco, ele ia botar o Endo para fazer o Seiya. Isso é fato. Não, briga de família. Olha, Hermes, provavelmente, mas você faria o Shiryu. Roupa suja você não tem casa. Ia ficar bichinho o Shiryu. Ia ficar mais bicho que o Chu. O outro que é Eu não preciso já sei, isso não é bicho. Ele é amável, ele é amigo. A gente já sabe dessa história. É verdade. É tudo brincadeira, Luiz. O Chu é legal. Tem o Chu do Richardson. O Chu é legal, Não mexe com o Rick, não, hein? Vamos lá, mais perguntas ou pedidos de golpes? La pergunta. Golpe do baú não vale, hein?
Oi. Assim como Cavaleiros, o trabalho de vocês em Cavaleiros serviu de inspiração para muitos jovens até para escolher a própria profissão. Eu queria saber de cada um de vocês qual a inspiração ou uma inspiração para que vocês tomassem a decisão de serem atores. A resposta. Bom, eu desde criança assistia muito televisão. Eu sou de uma geração que foi criada vendo TV. Na época que a televisão tinha coisas mais interessantes para serem assistidas. Então eu via os nossos atores enfim, novelas e filmes. E assistia National Kid também. E depois tive o prazer de conhecer o dublador e para mim foi uma realização. E assistia Perdidos no Espaço. Também passava aqui, Baroli fazia também o Robô. E tem um dublador lá, um ator na verdade, falecido, e que fazia o Dr. Smith, Borges de Barros, que para mim, em todos os tempos, eu acho um dos maiores dubladores, um dos maiores atores, porque fazia tanto drama quanto comédia e tinha uma voz muito característica, o que em dublagem isso pode ser muito prejudicial. Se você tem uma voz muito marcante, você acaba fazendo só determinados tipos de personagem. E o Borges dava um show em qualquer papel. Como ator também, fazia Praça da Alegria, fez a época das chanchadas da Atlântida, na época de ouro, dos anos 40 e 50 de cinema. E minha inspiração muito era aquelas vozes, por exemplo, do Borges de Barros, ouvindo Borges fazendo o Dr. Smith. Existe a caixa do DVD, se vocês puderem assistir, assistam. E eu adorava as nuances que ele fazia, a ironia e a graça. A série era dele, né? E depois eu ouvi o original, anos mais tarde, comprei os boxes e eu ouvi o original. Não chega aos pés a voz do ator, do Jonathan Harris, não chega aos pés do que o Borges fazia. Então, para mim, uma grande inspiração foi Borges de Barros e Aldo César também, que era um dublador que tinha uma voz impecável, elegantíssima, fazia lords ingleses e vilões com uma fineza incrível. Era um grande ator também. Esses dois atores são minhas referências em dublagem. Eu, muito garoto também, comecei, assim como o Bretas, assistindo televisão, né? Tinha pouco acesso, ou nenhum, assim, a cinema. Então, realmente, atores que me chamaram a atenção, Henrique Martins, Leonel Magalhães, nas novelas lá na década de 60. E isso me inspirou realmente, eu gostava muito, assim como também assistia as séries, e achava fantástico ouvir. Eu tinha álbum de figurinha do Benedito Aço, e quer dizer, era uma coisa que era um sonho meu mesmo. Eu desde moleque, eu comecei a fazer teatro aos 12 anos, e de lá pra cá nunca mais parei. Comecei em Recife, meu pai era militar, e eu nasci no Rio de Janeiro, depois fomos migrando, vivemos no Nordeste inteiro. E eu, no período dos 14 aos 17 anos, mais ou menos, eu vivi em Recife, comecei a fazer teatro lá e resolvi me profissionalizar. Fui para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, né, onde minha mãe até hoje mora, e fiquei um ano lá, batalhando coisas, ia para São Paulo, no trem que tinha no final de semana, aquela batalha louca, até que uma vez eu fiz um teste em São Paulo, para fazer no Teatro Sérgio, um espetáculo. Menos de um ano depois eu tomei conhecimento da dublagem, que eu achava incrível, eu curtia muito o lance de desenho animado, como é que o pessoal fazia aquelas vozes todas e tal. E eu ficava brincando, às vezes imitando um ou outro. E aí foi assim que começou, né? E até hoje eu estou 32 anos em São Paulo fazendo isso. 32 anos só em dublagem e quase 40 anos de profissão. Isso. Comigo foi mais fácil. Eu não gostava de ir para a escola, né? Eu queria saber estudar. Meu pai falou assim: se você não estudar, você não vai ser ninguém, moleque. Você vai ser o quê na vida? Eu falei: então você é ator. Mentira, brincadeira. Os atores já estão me olhando feio. Brincadeira. É sempre assim, eu assistia muito desenho animado, né? Na minha época era Hanna-Barbera. Então eu vivia imitando aqueles personagens e tal. Eu achei que levava jeito. Aí eu fui lá fazer um teste uma vez.
Gostei, virei ator, fiz teatro. E como o Léo falou, ator ataca em várias posições, né? Joga na TV, no comerciais, teatro, enfim, a gente está sempre correndo atrás do trabalho, essa é a verdade. Além de você, além do verbo de você ver na Rede Globo, mas vocês já fizeram, além de teatro, dublagem também? Eu fiz duas novelas, na Janima, na Bandeirantes, fiz Os Imigrantes, fiz alguns especiais na TV Cultura, fiz a Turma do Gueto, isso em televisão. E participei na época, no finalzinho da Tupi, de um humorístico, também fiz alguma coisa. E agora tem um filme meu que está aí rodando, um filme de cinema, que é um documentário que fala sobre a imprensa, sobre a fragilidade da imprensa brasileira, que eu até comentei uma vez contigo. E tá aí, é isso aí, a gente vai fazendo sempre uma coisa e outra, né? O trabalho continua. Não é que você se especializa mais numa coisa, né? No caso nosso, a dublagem. Mas nós estamos aí, a gente não está assim, vamos dizer, direcionando o nosso trabalho para fazer teatro ou para fazer muito mais o Pretas. O Pretas tem feito teatro bastante, o Nelson menos, o Hermes Baroni mais. Então é isso que norteia a nossa profissão mesmo. Tem uma época que você se direciona mais para uma coisa e para outra. Eu estou feliz fazendo o que estou fazendo agora e com essa coincidência, essa oportunidade que eu tive de fazer cinema, curti muito e quero fazer mais. Mas Luiz, você estava falando? Eu sou de uma geração, eu nasci fazendo comercial, fazendo novela, fiz muita televisão, teatro, e a dublagem veio aparecer para mim quando eu tinha 10 anos. Eu dublava pouco porque quase o tempo todo eu estava em televisão e fazendo teatro. Aí depois fui ficando na profissão, então eu direcionei mais a minha carreira na dublagem. Agora é engraçado porque assim, quando moleque, eu não associava as pessoas que dublavam com o trabalho que eu fazia. É muito louco, eu assistia Esquadrão Classe A, convivia com os caras, achava que o máximo assistir a série. Mas aí eu nunca fiquei, é tal pessoa, eu pirava completamente, eu não tinha essa coisa. São os dubladores que trabalham comigo, que fazem o mesmo filme que eu. Aí, agora, assim, depois de um tempo que você fala, putz, todos aqueles caras que gostavam, trabalhavam comigo desde pequeno. Mas, então, pra mim, assim, minha inspiração é a minha própria vida, de fazer dublagem, de atuar. Desde pequeno, então foi uma coisa natural. Eu já circulava, porque meus pais são atores, então eu já circulava nesse meio. Com 10 anos precisaram de uma criança e eu fiz o teste no filme e comecei a dublar. Logo veio Jasper, Jiraya, isso tudo. Lion Man, sempre tento esconder o Lion Man, meu pai sempre me lembra do Lion Man. Formação Lion Man! Aqui não era tão bom, não era bom mesmo. Mas enfim. Mas eu decidi mesmo ser ator, porque até então, até os 15 anos, eu ainda. Fica quietinho um pouquinho. Eu sei, é a vida, tem que botar uma hora na casa. Até os 15 anos eu comecei jogador de futebol. E aí com 15 anos eu comecei a fazer teatro. Joga nada. Aí eu vi como o teatro dá dinheiro mesmo, eu falei, vocês, né? Mas eu desde muito pequenininho eu já era fã desses caras todos aqui. Acompanho o trabalho deles desde que eu era... Mentira, ele começou a dublar antes que eu. Claro que é isso. É isso. Você começou a dublar com 5 anos de idade. Eu te conheço, 2, 3 anos já ia te fazendo teatro. Que é isso? Mentira. Não sei como é que é. Fazendo o pai do Paulo, né? Eu ia ser professor de português. Mas na minha época, as escolas